Evangelituber no ar, hoje dia 30 de julho, começa os 15 minutos da nossa meditação das leituras da missa, seguindo o calendário litúrgico. Eu quero saudar aqui os novos inscritos, eu recebi a notificação aqui agora, Sandra Rezende, Giovanni Goulart e Rafael. Bem-vindos irmãos, acredito que sejam do grupo do Campistas, nós estivemos pregando lá ontem à noite e foi um grupo muito bom, maravilhoso. Eu agradeço o convite e espero voltar mais vezes aí. Agradeço também as pessoas que adquiriram o nosso livro Lécio Divina e espero que seja de grande proveito para o seu estudo bíblico. Como nós dissemos no começo, nós seguimos o calendário litúrgico. Na Bíblia, Ave Maria vem bem no final o calendário litúrgico com todas as leituras da missa. Ano A, ano B, ano C. E se nós seguirmos esse calendário litúrgico durante 3 anos, nós repassamos todo o conteúdo da Bíblia. Então é um grande estudo bíblico as leituras da missa. E aí, eu convido você a acompanhar conosco. Marque aí a data que você vai começar e daqui a 3 anos, quando você chegar nessa mesma data, cumpriu os 3 anos e conseguiu visitar todas as passagens da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, graças a Deus. E qual que é a primeira leitura de hoje? A primeira leitura é Levítico, capítulo 23. Eu comecei falando do calendário litúrgico porque é de se perguntar quem foi que criou e inventou o calendário litúrgico. Aqui em Levítico, Deus falando a Moisés. Deus criou o calendário litúrgico, estabeleceu datas, limites, o que deveria ser comemorado em cada momento. Então o calendário litúrgico que a nossa igreja tem é algo inspirado por Deus lá no tempo de Moisés, como nós vamos ler nessa primeira leitura de hoje. Levítico 23, versículo 1. O ritual das festas de sábado. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte, 2 pontos. Agora vamos ao versículo 4, falando da Páscoa e dos pães ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias, que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês, é a festa dos pães sem fermento. Em honra do Senhor, comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no primeiro dia uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho civil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Versículo 9, a primeira paveia ou feixe. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizestes a ceifa, trareis ao sacerdote um feixe de espigas, como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. Olha Deus prometendo bênção a quem faz essa oferta. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. Agora o versículo 15 sobre o Pentecostes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta, no dia de Pentecostes. 50 dias. Pentecostes, lembra isso, 50 dias. Agora vamos falar sobre o 7º mês, no versículo 27. No 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia, humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Agora vamos ao versículo 33 sobre a festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: o 15º dia do 7º mês é festa dos tabernáculos durante 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis nenhum trabalho servil.
Essas são as solenidades do Senhor nas quais anunciareis santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. E essas oblações, sacrifícios, holocaustos, tudo isso nós fazemos nas nossas celebrações hoje. A missa é essa grande celebração, essa grande assembleia. E aí vem os tempos, que são marcados pelo tempo da lua. Por isso que, como o calendário litúrgico é lunar, muitas datas não são fixas. Por isso que às vezes cai a Páscoa num dia do mês, no outro ano cai a Páscoa no outro dia do mês, a mesma coisa, o Carnaval, o Pentecostes. Por quê? Desde aquela época se segue o calendário lunar. Então são datas que não são fixas, é de acordo com o movimento da lua. Interessante, não? Vamos então ao responsório de hoje, que é o Salmo 80, que vem falar dessas celebrações também, dessas questões litúrgicas. E olha só, o Salmo 80 fala de um cântico festivo. Nossas celebrações são celebrações festivas. O nosso Senhor está ressuscitado, vivo e glorioso. E aqui, Salmo 80, cântico festivo. Exultai em Deus, nosso protetor. Aclamai o Deus de Jacó. Tocai o saltério, vibrai os tímbales, tangei a melodiosa harpa e a lira. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa. Porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó. Uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouviu uma língua desconhecida. Aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cestos em suas mãos. Na tribulação gritaste para mim e eu te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi, junto às águas de Meriba te provei. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adores jamais o Deus de outro povo. Sou eu o Senhor teu Deus. Eu que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora ao Evangelho do dia, que é o último trecho aqui de Mateus, capítulo 13. Esse capítulo 13, que foi cheio de parábolas. Agora nós chegamos ao final desse capítulo. Jesus ensina em Nazaré. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Vejam, duas coisas: sabedoria e poder. Força pode ser traduzido por poder. De onde vem então esse poder de fazer milagres? De onde vem essa sabedoria? Isso são carismas do Espírito Santo. O Espírito Santo que dá o dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de ciência. Daí que vem todo esse saber. E o poder miraculoso, que é o dom de cura, dom de milagres, curas, prodígios e milagres, como está em Atos dos Apóstolos. Tudo isso que se manifestava em Jesus eram poderes e ações do Espírito Santo. Porque Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, é batizado também no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo se manifesta em Jesus com esses carismas, com essa sabedoria, com essa força miraculosa, com esse poder. Versículo 55. Não é este o filho de carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então as pessoas não aceitavam que aquele jovem que foi criado com eles ali, que tinha sua parentela toda ali também, você vê que aqui eles falam em irmãos. Como eu já expliquei, a palavra irmão não designa necessariamente pessoas que são do mesmo pai e da mesma mãe.
Podem ser primos, podem ser pessoas da mesma raça, da mesma religião, ok? Não estão entre nós, seus irmãos, suas irmãs, né? E aí, essas pessoas tinham dificuldade de aceitar que aquele jovem que foi criado ali, o filho do carpinteiro, filho de Maria, agora se apresentando com esse poder, com essa sabedoria, as pessoas não aceitam que uma pessoa da sua própria cidade, da sua própria região, tenha algum destaque. Poderíamos dizer até que isso pode ser uma manifestação de uma inveja. Como que pode ele que foi criado aqui igual a mim, agora está com esse destaque todo, né? Olha o que Jesus vai dizer, aí no versículo 57. E não sabiam o que dizer dele, disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Nós temos uma certa dificuldade em nossas comunidades, porque uma das missões que Deus nos dá é gerar discípulos, criar mais evangelizadores, mais pessoas que levem a palavra de Deus. E aí quando aparece uma vocação, alguém chamado por Deus para a pregação e começa a se destacar, ao invés dos líderes o incentivarem, não querem abafar. Não entendem que a sua missão é gerar discípulos, é se alegrar de ver que ali naquela comunidade está surgindo aquela vocação e que está se destacando. E às vezes é necessário até que nós que estamos numa posição de destaque, numa coordenação, saiamos da frente para deixar que os servos que estão chegando cresçam. E no entanto, acontece isso que Jesus está falando. Ele, o profeta, é menosprezado no seu grupo, na sua comunidade, na sua igreja, porque as pessoas não aceitam. Como que ele aqui, da nossa diocese, vai ter esse destaque todo? E aí, isso leva as pessoas a agirem justamente o contrário àquilo que Jesus fez. Jesus formou discípulos, Jesus formou pregadores, e depois ele chegou a dizer assim, olha, fareis as mesmas obras que eu faço e fareis ainda maiores. Então é uma alegria quando eu vejo jovens que eu vi chegando no Ministério de Música tocando melhor do que eu, cantando melhor do que eu, compondo melhor. Eu me sinto realizado porque eu abri as portas, eu incentivei. A mesma coisa os pregadores. Quando eu vejo as pessoas se destacando, que eu vi chegar na igreja e de repente estão pregando maravilhosamente bem, me dá uma alegria imensa de dever cumprido, de estar cumprindo o meu papel, que é gerar novos discípulos, novos evangelizadores. Vamos continuar aqui no Evangelho, versículo 58. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Operou ali, na sua terra e na sua cidade, poucos milagres. Por quê? Por falta de confiança da parte deles. Não é que Deus dependa do tamanho da nossa fé para agir. É que as pessoas, por não confiarem em Jesus, não buscavam. Elas nem pediam milagres para Ele. Não confiavam. Por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Hoje mesmo eu estava pregando e dizendo, olha, peçam a graça para Deus. Você faz a sua parte que é pedir, e Deus é que decide se vai fazer ou não. O importante é que Deus te ama e quer te abençoar. Acredite nisso e apresente tua causa ao Senhor. Apresente teus pedidos ao Senhor. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui ler algumas mensagens que deixaram, os comentários. A Cristina deixou aqui a paz de Jesus e o amor de Maria. E a todos os que deixaram as preocupações de lado para ouvir a palavra de Deus, que nos cura e liberta. Pois só Jesus tem palavras de vida eterna. Louvado seja Deus pelos amigos que temos. Peço uma porção dobrada do Espírito Santo ao Serginho e a esse canal, que é um canal de bênção para todos nós. Amém, Cristina. A Inês Romero, que eu me desapegue dos tesouros terrenos e que eu junte as riquezas do céu. Amém. Cristina de novo aqui. Nas reuniões da renovação, fizemos muitas tendas de orações. Saímos resplandecentes da graça divina. Glorifico a Deus por fazermos essas reuniões para partilhar a palavra de Deus. Deus te abençoe, Serginho. Obrigado por ser esse canal da graça de Deus. Aleluia. E nós, irmãos, estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos.